você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse, eu quero que as pessoas digam assim, nossa, ela está mexendo. No mês de setembro de 2020, quando a pandemia ganhava uma força muito mais danosa, nós fechamos o mês de setembro de 2020 com 22 mil mortos. Imagine que isso estava distante dos 700 mil que nós tivemos ao final. Mas naquele momento, 22 mil já era um número expressivo. Haja vista que nesse momento de guerra horrorosa no Oriente Médio, até agora 16 mil pessoas morreram nessa guerra entre Israel e o Hamas. Isso significa que 16 mil é muita gente. Uma pessoa é muita gente. Para quem com ela convive, para a própria pessoa. Imagine 22 mil em setembro. E aí, eu estava um dia dando uma entrevista online, remota, sentado em casa, em home office, para uma das redes de notícia de canal a cabo, a jornalista no estúdio, eu ali, e ela no meio da entrevista fez uma pergunta difícil para mim. Ela disse, em meio àquele momento em que a morte nos rondava de modo mais exuberante, disse, professor, no dia que o senhor morrer, quando o senhor encontrar Deus, o que o senhor quer que ele fale para o senhor? É claro que a pergunta tinha um elogio, que era supor que é Deus que eu vai encontrar. Desse o nome que se queira dar, Deus, deusa, deuses, força, amor, energia, tanto faz. Estava falando da fonte da vida. Eu na hora quis brincar com ela. E até outro dia, o Pedro e a equipe dele postaram um pouco isso que eu vou dizer agora, nas redes sociais. Essas redes que permitem isso que o Pedro agora contava. Elas permitem o dano, o horror, a mentira, a falsidade, e permitem a alegria, o conhecimento, a partilha. Ele se emocionou, o Pedro aqui agora, e eu me emocionei com ele, estando ali atrás, porque de fato um propósito especial na vida é quando você é capaz de ser contributivo ou contributiva, de ter relevância. E de fato esta semana, na terça-feira, terça mesmo, não aquela que ele imaginou, né? Na terça, ao sair da capela da PUC, que o Pedro aqui lembrou, e encontrar ali colegas meus que, como ele disse, trabalham em secretaria, faxina, segurança, alimentação, e que durante anos não tiveram acesso no dia a dia à sala de aula, naquelas que eu dava aula, porque a atividade era outra, pessoas que eram privadas de também, né, um conhecimento que não é exclusivo, não é o único, mas que a filosofia carrega, e que, como ele lembrava o Pedro, ficavam sempre do lado de fora, às vezes tentando ouvir, e não só a minha aula, outras aulas também. E eles, sabendo que eu estava na PUC, nesta terça, foram até a capela para dizer, agora a gente assiste tuas aulas, assiste no mundo digital. E é gostoso isso, imaginar que isso dá importância. Quando a jornalista pergunta o que você quereria que Deus te falasse, eu digo, queria brincar com ela. E aí o Pedro postou isso outro dia. Eu quase fui brincar com ela naquela hora, mas decidi não fazê-lo, porque a questão era séria. Quase que eu fiz com ela o que fizeram comigo um dia em Belo Horizonte, há 15 anos, e que foi exatamente isso que foi postado nas redes. Eu conhecia a história e caí numa armadilha, era um congresso de enfermagem. Havia 2.000 enfermeiras, e numa palestra como essa aqui, né, era só uma fala, uma reflexão, não tinha debate. A hora que terminou, eu agradeci, enquanto saía. Enquanto eu estava saindo, uma enfermeira sentada bem aqui falou assim, professor, antes que o senhor vá embora, posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro. Ela falou, o que o senhor quer que fale do senhor no teu velório? Questão complicada também. Eu resolvi que eu não tinha uma resposta imediata, que eu ia enrolar. E eu comecei a falar, citando Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, e eu falava tentando achar uma resposta direta. E eu conheci a história e caí. E fui enrolando, falei uns 6 minutos, houve um momento
que eu, enquanto falava, pensava, vou dar o troco nessa enfermeira, ela vai ver. Eu girava, e depois de uns 6 minutos eu virei para ela e falei assim, e você? O que você quer que fale de você no teu velório? Ela disse, eu quero que as pessoas digam assim, nossa, ela está mexendo. Essa simplicidade da resposta e o humor que ela trouxe àquela situação, que desmontou todo o arcabouço filosófico que eu trouxera, tornou mais alegre aquela situação. E eu quase brinquei com a jornalista, mas decidi não fazê-lo. E eu disse a ela algo que eu quero partilhar aqui, que tem a ver com vida, trabalho e propósito. Tem a ver com o que nós fazemos e o porquê o fazemos. Eu disse a ela, no dia que eu encontrar a fonte da vida, ou Deus, ou o nome que se dê, eu quero que essa fonte, Deus, vou usar o nome, olhe para mim e diga, valeu, Cortella, valeu. Eu te entreguei um mistério, um dom, uma dádiva, um presente chamado vida, e você lutou para não tornar isso banal, fútil, inútil, descartável. Lutou para não ser egoísta, arrogante, imbecil. Por várias vezes foi imbecil, egoísta, arrogante. E lutou para não terminar. Em última instância, a pergunta que ela faz era em relação a qual é o teu propósito, ou qual foi o teu propósito. Qual deve ser o meu propósito? O meu propósito é ser, em qualquer atividade que se faça, o meu é a docência. Eu sou professor. No próximo ano vou completar 50 anos de magistério. Pedro lembrou, vou fazer 70 anos em março. Eu comecei a dar aulas em 1974, quando eu estava no 2º ano da universidade. Portanto, 50 anos no próximo ano. E é claro, o meu propósito nesse sentido é que faça valer. Que a minha vida tenha valia. Isso pode ser na família, na empresa, numa atividade no hospital, na segurança, no negócio. Alguém que cuida de outras pessoas. Mas precisa valer, fazer valer a vida.